não merecimento ficar em lugares apertados, aqui, lugares apertados pode estar sinalizando o quê? Então, uma necessidade de apagar a sua luz, diminuir quem você é para se encaixar em contextos, histórias, situações e experiências, seja no sexo, no relacionamento, no trabalho, enfim, até mesmo com relação ao dinheiro, porque se gasta muito quando a gente está desconectada de si para parecer outra coisa, né? Para ser uma pessoa totalmente diferente, para ser amada e aceita como moeda de troca. Fala, de certa forma, sobre o merecimento, mas o que mais fala sobre o não merecimento é a ferida da rejeição, que vai falar sobre quem, e é totalmente sexual isso, não genital e sobre sexo, mas a origem de tudo, o ventre materno, né? E é nosso principal vínculo, né, de receber da vida, que é a ovulação da nossa mãe, a concepção, gestação, parto e nutrição. A nutrição é a nossa primeira infância, né? Especialmente porque tem esse arquétipo da amamentação, do dar. E vem falando principalmente desse arquétipo da filha. Não só a filha da sua mãe, mas a filha da vida. E é muito forte, né? Porque essa relação com os nossos pais ou principais cuidadores, esse vínculo, é que se constrói todo o nosso senso de segurança, de ser amada, se sentir vista. E também, né, de como que a gente acredita que é suficiente ou não. E a ferida do não merecimento, ela vem falando muito sobre isso. E é bem interessante, porque às vezes as oportunidades chegam, a vida te presenteia com pessoas incríveis, mas de alguma forma, ou a gente se esconde, que seria a ferida da rejeição, ou então a gente vai tentar se moldar inteiro com medo de perder essa possibilidade, o que distorce totalmente e nos desconecta, né? É bem forte. Uma das formas para a gente começar a entender quais são as pontes, qual que é o seu caminho, é começar a se fazer as perguntas certas, no sentido de que, então, se você se sentisse 100% merecedora, como é que seria a sua vida? Se você mostrasse a sua luz e você perceberia que você tem total espaço para brilhar, como seria a sua vida? Como você pensaria? Como você se sentiria? Quem vai estar ao seu lado? O que estaria de diferente? E como que o teu corpo te daria sinais em torno disso? E aqui que vai começar a dar todos os sinais de alarme, no sentido de que, meu Deus, eu ficarei sozinha, eu serei julgada, que vai te dar algumas sinalizações aonde que está mais a raiz da sua dor. E é bem interessante, porque uma das coisas, essas perguntas são valiosas, mas uma das coisas, assim, que transformaram a minha vida com a minha ferida da rejeição materna, e que foi fantástico, é começar a reconhecer a humanidade da minha mãe através das práticas alquímicas. Ai, eu desisti do microfone que estava dando muito problema. Mas quando eu falo sobre reconhecer a humanidade da sua mãe, é o quê? É começar a trazer não só para o nível racional, mas no nível corporal, que a nossa mãe não é só mãe, é um humano que carrega tantos amores, desejos, experiências maravilhosas, assim como dores tremendas, que levaram ela, que foram background para determinadas ações, boas ou bastante limitantes, nessa relação de mãe e filha. E é bem interessante que, para mim, reconhecer minha mãe para além da maternidade e ver a história dela sobre um outro prisma, sem passar pano para as merdas que aconteceram, traz um lugar muito mais de segurança dentro. Mas, acima de tudo, né, reconhecer esses processos no qual rompe a nossa mente racional e tudo aquilo que ela falou para você e viveu com você. E o que isso significa? Então você rompe a história que é contada das experiências que você viveu, rompe também a questão da humanidade que a gente falou anteriormente, vai um pouquinho mais além, para ajudar o seu sistema nervoso a se abrir. É até difícil explicar, mas para mim foi essencial essa prática, porque relembrar que para além então da mãe, para além da humanidade do ser humano, mas sim para a alma, a consciência maior dessa pessoa, que independente dessa experiência humana, em algum momento o nível inconsciente e a consciência maior dela disse sim para que um ser humano encarnasse dentro do corpo. Mesmo que a mente racional diga, não, eu não queria ter filhos, ou então de que, não, quero muito ter filhos, ou desista dessa ideia. Para além dessa parte pensante limitante, existia uma alma, uma energia maior que disse sim para ser usado o corpo para você estar aqui. O que já é um boom. E daí, nessa prática, através da respiração e de um movimento, né, para ativar a memória celular desse princípio de vida, de quando você era um óvulo que estava sendo formado durante a gestação da sua avó, com a sua mãe no útero dela, então quando estava formando os órgãos reprodutores, criadores dela, você já fazia parte. Passou uma vida inteira dentro dela. Até que um belo dia, num pico hormonal de fertilidade, de ovulação, ela se relacionou com seu pai e ela foi uma força tão poderosa de passagem de vida, no qual essa entrega, que, bens a Deus que tenha sido orgástica, né? Você foi fecundada. Então, dentre milhares e milhares de possibilidades, a vida e o corpo da tua mãe te escolheu. Olha só que incrível. Do teu pai também, de certa forma. E daí, depois passou 9 meses te gestando. E é muito doido sentir isso no corpo, de você ser escolhida pela vida, pela alma da sua mãe, que você quiser trazer aí enquanto nomes, né, consciência, enfim.
foi gestada por 9 meses, por toda a energia, não só no útero dela, mas o próprio sangue dela. E depois você foi parida, foi entregue à vida. Você carrega os traços dela. Então é muito interessante porque, pelo menos pra mim, essa prática, assim, para milhares de mulheres que eu tive a oportunidade de facilitar, é como se dá uma reconstituição e cria um novo caminho neural e no sistema nervoso de uma segurança na vida para se abrir para receber. E é algo que pouco a pouco vai se fortalecendo, vai se abrindo e até que um dia começa coisas incríveis a acontecerem na vida quando a gente faz essas fases. Tem também as práticas de lealdade, receber o sim do pai e da mãe, tendo total permissão de ser totalmente diferente deles. E é incrível. Essa prática também é muito boa, que já é outra, no caso, né, em que basicamente você vai começando a dizer sim pro sexo dos seus pais, sim pra tudo aquilo que eles te deram, sim pra tudo aquilo que você herdou de crença deles, pra depois dizer assim, te honro, te agradeço e ó, total permissão pra ser eu. E não é um plano muito racional, é um nível sensorial de aprender a receber. E treinar o sistema nervoso para receber, muitas vezes, dessas pessoas que por conta das experiências e dores romperam, trouxeram sensações de medo, de rejeição, de abandono, não sei a sua história. Mas pra mim é como se é uma permissão de viver a vida. E me mostrar na vida, e ter maior fluidez, e entregar, permitir ser vista. É óbvio que, assim como uma cebola que tem várias camadas, cada vez que a gente pratica, uma coisa nova vai nascendo, vai surgindo e dando um novo significado. Mas sentir no corpo para transformar essa mentalidade e dizer sim para quem você é, para todo esse merecimento e para